Você faz concurso público ou você quer fazer concurso público? Pois é, você sabe muito bem que o português, embora seja a matéria mais bonita do mundo, é sem dúvida aquela que mais reprova em concurso público. Então, que tal você fazer um curso que vai resolver esse problema de uma vez? Bem, eu sou a professora Zezé Barina, eu tenho 39 anos de experiência em concursos públicos e eu estou aqui apresentando para você o meu curso Português Essencial com 1000 questões comentadas. São 90 horas em videoaula, mais de 1000 questões de português comentadas das bancas mais solicitadas do país, muito PDF importante daquilo que é necessário você saber mesmo, que você tem que ler, você tem que ter o material com você e o melhor, o fórum de dúvidas direto comigo. Então você viu lá uma questão, ficou em dúvida, você poderá entrar em contato diretamente comigo e eu vou responder a sua pergunta, certo? Então veja, você vai poder fazer a prova e aí depois corrige, assiste a minha aula, na qual eu explicarei tópico por tópico e a parte mais importante do programa que você precisa para resolver aquilo ali, e você ainda pode tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, não é? Pois bem, quais são essas bancas mais solicitadas no país? Então veja, nós fizemos aqui uma seleção de bancas para você que eu trabalho aqui no meu curso essencial. Fundação Getúlio Vargas, IBFC, Sebrasp, Cotec, IBGP, Instituto AOCP, Fundação Sesgran Rio, Fundep, Fumarc e Selecom. Então, nós pegamos aqui essas principais bancas que são muito cobradas. E eu apresento isso de que maneira para você? Então, na aula número 1, são questões da banca Cotec. Depois, na aula número 2, questões da banca IBGP. E daí por diante. Nós vamos trabalhar com todas essas bancas, 100 questões ou mais de cada banca. Então, você vai conseguir conhecer muito bem tanto o programa de português quanto essas bancas e ficar preparado para qualquer concurso que você quiser, certo? Você vai observar que eu selecionei aqui algumas questões dessas bancas que eu apresentei para você, de alguma dessas bancas. Então, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas é aquela banca que todo mundo tem medo dela, né? Todo mundo tem preocupação com a banca Getúlio Vargas. Então, a Fundação Getúlio Vargas. Então, veja só, peguei aqui uma questão de 2022 para técnico em química, técnico em análises clínicas. E colocamos: assinale a opção abaixo em que houve uma troca indevida entre A sem H e A sem o acento grave indicativo de crase e A com acento grave indicativo de crase. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos lembrar aqui que é muito importante? Se eu digo para você que eu fui à festa, o que ocorre neste caso? Quem vai a. Então, pede a preposição a letra maiúscula é essa preposição. Se eu fui à festa, é porque é uma festa definida, eu sei qual é. Então, eu coloco também o artigo a. A fusão, a soma desses dois as em apenas um, se chama crase. E eu marco isso daqui com esse acento virado para o outro lado, né? Não é esse acento de análises, isso aqui é acento agudo. Eu marco com esse acento viradinho para o outro lado, que se chama acento grave. O acento grave, ele é indicativo de crase. Claro, nós sabemos que se eu trocar festa, por exemplo, por baile, eu vou aqui dizer o quê? Que eu fui ao baile. E isso realmente ajuda bastante, porque ao quer dizer que tem a preposição a mais o artigo o.
o que comprova que aqui em cima eu tenho a preposição com o artigo o. Daí eu coloco o acento grave indicativo de crase. Mas é importante que a gente observe isso em alguns casos. Vejam só, nós colocamos aqui o seguinte, está perguntando onde houve um uso indevido. Quer dizer, deveria ter usado o A com acento grave, usou o A sem acento ou o contrário. Então, veja só. O amanhã será cancelado devido à falta de interesse. Se eu trocasse falta aqui por perigo, por exemplo, pode ser qualquer palavra masculina que caiba no contexto. Você vai dizer, o amanhã será cancelado devido ao perigo. Se você vai dizer ao perigo, então é a preposição mais o artigo. Então, aqui também eu tenho a preposição mais a artigo. Daí, eu tenho que marcar com acento grave indicativo de crase. Acabou? Eu não quero a indevida? Resposta letra A. Ah, mas acabou e fica por isso mesmo? Não, vamos olhar as outras. A feiura, ué, Zezé, feiura não tem acento? Não mais. Quando você tem aqui o I ou o U tônico dos hiatos em palavras paroxítonas com um ditongo antes, perde o acento. Então, aqui, novo acordo ortográfico, perdeu o acento. A feiura é de alguma forma superior à beleza, porque ela dura. Então, neste caso aqui, se eu trocasse beleza por medo, por exemplo, como que você falaria neste caso? Você falaria aqui que a feiura é de alguma forma superior ao medo. Então, é A mais A, portanto, acento grave indicativo de crase, tá certo? A maior homenagem que podemos prestar à verdade é usá-la. Então, vamos lá. Se eu trocasse verdade aqui por boato, como que eu falaria? A maior homenagem que se pode prestar ao boato, então, à verdade, com acento grave indicativo de crase. Estupidez consiste em chegar a conclusões. Se eu trocasse aqui, por exemplo, por boatos, eu iria dizer, estupidez consiste em chegar a boatos. Se eu dissesse aqui aos boatos, aí eu diria às conclusões. Mas como aqui eu só tenho um A, ele é preposição, tá? Nós não temos o artigo, porque o artigo para conclusões tem que ser no plural. Como aqui em cima não há um S, isso significa que eu não usei o artigo. São conclusões quaisquer que temos aqui dentro. Então, eu não uso o acento grave indicativo de crase, está certo? E na letra E, o pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Se eu colocasse aqui barco, por exemplo, eu iria dizer o quê? Ajusta os barcos. Então, não temos o acento grave indicativo de crase. Está correto. Resposta letra A. Você observou como entender o que é o acento grave indicativo de crase e o conhecimento desse macetinho simples aqui de trocar uma palavra masculina, uma palavra feminina por uma palavra masculina, resolve para você uma questão da Banca Fundação Getúlio Vargas? Então, o A passou para ao, você vai colocar o acento grave. O A passou para O, você não coloca o acento grave. Simples assim. Percebeu? Vamos a outra banca. Selecionei aqui uma prova da banca CESP, outra que o pessoal morre de medo. Tem gente que deixa de fazer concurso dessa banca exatamente porque acha muito difícil. Veja só esta questão. Outras circunstâncias foram ocasionais. O estouro da bolha da internet em 2000 e os ataques terroristas do 11 de setembro. A primeira provocou a retração dos investimentos nas startups, o que levou a Google a explorar comercialmente os dados dos usuários de seus serviços para se prevenir contra, e eu peguei um pedacinho do texto, porque aqui diz, o trecho
o estouro da bolha da internet em 2000 e os ataques terroristas de 11 de setembro, então é esse fragmento aqui, ó, tá? Pergunta, exerce uma função de... Veja que está falando de sintaxe. Quando nós falamos de sintaxe, a gente tem essas chamadas funções sintáticas. Então, objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal, aposto, vocativo, predicativo, isso é sintaxe. Morfologia, que é artigo, substantivo, adjetivo, numeral, aquelas 10 classes que conhecemos, e é claro, com o estudo, a gente vai trabalhando uma por uma dentro das questões em que aparecem. Então, nesse caso aqui, o que você vai observar? Está perguntando qual é a função sintática disso daqui. Você vai perceber que aqui diz, outras circunstâncias foram ocasionais. E diz aqui, ó, 2 pontos, e vai mostrar quais são essas outras circunstâncias que foram ocasionais, ou seja, o estouro da bolha da internet em 2000 e os ataques terroristas em 11 de setembro. Então, esse estouro e esses ataques são essas circunstâncias ocasionais. Quando um termo retoma o outro, para explicar, né, ou para distribuir para cada um, normalmente para explicar. Isso aí se chama aposto. É como se eu dissesse para você, Pelé, o rei do futebol, está hospitalizado? O Pelé está hospitalizado. O rei do futebol está hospitalizado. Então não deveria dizer estão hospitalizados? Não, é a mesma pessoa. Então quer dizer que o rei do futebol retoma Pelé, explicando quem é Pelé. Isso é aposto. Percebeu? Muita gente confunde aposto com vocativo, não tem nada a ver um com o outro. Vocativo, como o nome diz, é uma evocação. Então eu, por exemplo, estou lá na praia e eu fico com vontade de comer pipoca e passa um rapaz vendendo pipoca. Eu grito assim, ô pipoqueiro, vem aqui por favor. Notou? Então quando eu evoquei, quando eu chamei o pipoqueiro, isso é um vocativo, já que foi feita uma evocação, diferente de aposto, que é o que retoma um termo anterior, certo? Se retoma, só pode ser anterior, não é verdade? Então vamos lá. Logo depois eu coloquei aqui uma questão da banca IBFC, também de 2022, para psicólogo. Então veja só, aqui diz... a seleção de adjetivos. O que é um adjetivo? É aquilo que dá uma qualidade, né? Que caracteriza um substantivo. Mas lembre-se, quando eu falo dar qualidade, não significa que seja necessariamente uma coisa boa. Qualidade é o que qualifica, tá? Não são virtudes. Percebeu? Então, na verdade, é aquilo que qualifica. Então, se eu disser que o menino é bobo, chato, sujo, isso também é adjetivo. Atenção quanto a isso. Então, veja, a seleção dos adjetivos e de outros termos caracterizadores é fundamental para a produção de efeitos na composição dos textos. Sim, na verdade, isso daqui a banca só dá uma enchidinha de linguiça aí. E diz... Dentre as passagens abaixo retiradas do texto, assinale a que não. Então, destaque o que a banca quer, para você não se perder no meio do caminho. Não destaca um exemplo de caracterização subjetiva. Então, veja só, aquilo que é subjetivo é a minha opinião, é aquilo que eu estou pensando, tá? Ou o autor do texto está pensando. E objetivo é aquilo que de fato é. Então, se eu viro para você, por exemplo, e eu falo assim, ó, esta régua aqui, ela é azul. Isso daqui é objetivo, ela de fato é azul. Agora, se eu disser que esta régua aqui é boa, isso é uma avaliação minha. Pode ser que você não concorde comigo, você prefira uma outra régua. Notou? Então aqui quer saber onde onde não é subjetivo.
Então, veja só, é onde é o objetivo que quer saber aqui dentro. Então, veja só, estas dobras desdenhosas. Então, essa ideia daquilo que causa desdém, isso causa desdém ao autor do texto. Então, aqui é subjetivo. Eu quero não destaque exemplo de caracterização subjetiva. Certo brilho tenebroso no olhar, quer dizer, aquele brilho que dá medo, né? Então, nesse caso, também é uma opinião do autor. Olha a letra D. A razão de tristes mal-entendidos. Dizer que esses mal-entendidos são tristes também é uma visão do autor, é subjetivo. Esse conjunto de atributos sutis, acreditar que eles são sutis, é uma visão do autor, é subjetivo. Agora, quando diz como esses monges medievais, se você tem o texto em mãos principalmente, você vai ver que isso é sentido denotativo, sentido real, literal. São monges da Idade Média, então são monges monges medievais. Portanto, aqui eu tenho uma linguagem objetiva, uma caracterização objetiva. Como eu não quero subjetiva, resposta letra C, certo? Bem, uma outra questão que eu coloquei aqui é a da banca Cotec, também uma banca que tem feito muitos concursos. E eu coloquei aqui uma questão de 2022, bem recente, Prefeitura de Paracatu, e para oficial administrativo. O que nós vamos observar aqui? A banca Cotec, como outras bancas, gostam muito de usar não só a linguagem verbal, que é aquela que está escrita, mas também a linguagem não verbal. É aquela que aparece aí por meio desses desenhos, né, dos símbolos que possam vir. Então, você vai ver aqui o seguinte, conversa entre os dois bichinhos aqui. Então, um diz... As relações afetivas estão agonizando, Joana. Ele está conversando aqui com a Joaninha, tá vendo? Precisamos resgatar o contato e o carinho em tempos de virtualização extrema. Para isso, estou idealizando um grande encontro de corações. Para que é mesmo esse grande encontro de corações? Porque precisa resgatar o contato, o carinho em tempos de virtualização extrema. Tudo está sendo muito virtual, né? Aí ele diz, numa reunião online, vou te mandar o link. Peraí um pouquinho. Se ele está querendo resgatar um encontro de corações, porque tem muita virtualização, muito no mundo virtual, como que essa reunião ainda vai ser online e ele vai mandar um link? Você nota que ele de fato está assim, feliz, olha o rostinho dele, feliz com a ideia que ele teve. Agora olha a Joana, olha a Joaninha, aqui ela está bem descrente. Olha aqui, o olhar bem descrente. Agora veja no último quadrinho a carinha brava dela. E olha o que ela diz. Eu sabia que era cilada. Notou? Então, nesse caso, olha como que a imagem ajuda você a entender isso daí, certo? E aqui diz o seguinte. Na fala, as relações afetivas estão agonizando, Joana. Percebe-se o uso do recurso de expressão chamado de. Então, aqui é uma questão que envolve figuras de linguagem. Eu tenho um PDF que eu trabalho com vocês, muito bom, que diz qual é a figura, dá o conceito e 2 exemplos seguidos, assim, que é impossível você não conseguir compreender as figuras. Então, olha só, observe que aparece aqui uma primeira, que é o pleonasmo. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é aquela repetição. Olha só, subiu para cima, desceu para baixo, entrou para dentro, saiu para fora. Isso é um pleonasmo. Quando esse pleonasmo é mais sutil, isso é chamado de tautologia. Por exemplo, uma goteira no teto. Goteira é no teto, né? Eu vou encarar de frente a situação. Ô, gente, encarar é rosto. Se é rosto, tem que ser de frente, é lógico, não é mesmo?
Agora você vai observar o seguinte, veja. Na frase, as relações afetivas estão agonizando, Joana. Não existe um pleonasmo aqui, não existe essa repetição. Veja que o outro aparece aqui dizendo comparação. Você sabe o que é qual a diferença da comparação para metáfora, por exemplo? Quando eu falo para você assim, ele é um leão, isso é uma metáfora. Agora, se eu disser que ele é como um leão, tal qual um leão, então vai aparecer esse conector aí, tá vendo? A conjunção como, tal qual. Pois é, então nesse caso é uma comparação. Então veja que quando eu falo as relações afetivas estão agonizando, Joana, nem conector para indicar comparação eu tenho. Então não é comparação. Veja que depois aparece aqui o eufemismo. O que é eufemismo? É quando você suaviza o elemento. Então eu falo para você, por exemplo, assim, ele foi descansar, em vez de falar que ele morreu. Isso é um eufemismo. Você já viu quando a pessoa fala, aquele cara é desprovido de inteligência? É uma maneira de suavizar que você quis chamá-lo de burro. Tá? Então isso é eufemismo. Não. Mas quando eu falo as relações afetivas estão agonizando, eu não estou aí abrandando a coisa? Não, não é que esteja abrandando. O que acontece aí, na verdade, é uma personificação. Por que uma personificação? Porque personificação é quando você faz coisas, quando você faz sentimentos, terem ali quando você pega as coisas e faz com que elas tenham atitudes, sentimentos de pessoas. Veja, quem agoniza é gente, ou quem agoniza é um animal, não é? Mas uma relação afetiva não. Então houve ali aquilo que a gente chama de personificação. A pessoa fala assim, por exemplo, a montanha chorava de saudade. Montanha não chora, tá? Então isso é personificação, tá? Que você fique atento, isso é bastante cobrado em concurso público, tá certo? E aí, você vai observar que na última aparece paradoxo. E vale lembrar para você a diferença que existe entre paradoxo e antítese. Porque todos dois, nós temos uma relação de oposição. Só que na antítese, são palavras que se opõem. Por exemplo, amor e ódio, que você usa na frase. Você usa, por exemplo, paz e guerra. Agora, paradoxo, a coisa é mais profunda, porque você faz aí uma oposição nas ideias. Então você fala assim, os braços que protegiam, hoje, né, castigam, por exemplo. Tá? Então você nota que eles protegiam, hoje eles castigam. Então nós temos aí o paradoxo, é uma oposição sim, mas na ideia. Viu quanta coisa você aprendeu sobre figura de linguagem em uma questão? Pois é, e o curso que eu ofereço para você, ele tem 1000 questões comentadas. Imagine quanto você vai poder aprender. E melhor, tudo isso com um valor que cabe tranquilamente no seu bolso, tá? Você terá qualidade e um bom preço, tá? Ficou interessado em estudar comigo? Tenho aqui o nosso WhatsApp, temos aqui o nosso site. Fique à vontade, converse aí com a Malu no nosso WhatsApp e você verá que você pode fazer um curso com muita qualidade e pode realmente ficar preparado para os maiores concursos que nós temos no Brasil. E lembre-se, muito concurso à vista. Comece a estudar logo que você não vai se arrepender. Tá bom? Estou aqui na torcida por você, porque você vai ver que português pode sim ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.